A audiência marcou o lançamento do Observatório Justiça e Democracia em Minas Gerais, que tem como objetivo acompanhar o sistema de justiça e propor alternativas para democratizar o judiciário, além de denunciar violações de direitos humanos. A primeira a falar foi uma das coordenadoras da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Vânia Guimarães. A ABJD se define como uma organização suprapartidária de relevância pública e social, com a finalidade de defender o Estado democrático de direito, a soberania nacional e os princípios fundamentais da Constituição Republicana de 1988, pautando-se pelo respeito e promoção dos direitos humanos e da justiça social, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos políticos, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e da ordem social, dentre outros. Uma das articuladoras do observatório, a advogada cearense Escila Menezes, explicou como vai funcionar o canal de denúncias da entidade, que vai apurar desvios cometidos por agentes do sistema de justiça. Esse canal, ele dá uma prioridade para as entidades, embora uma pessoa individualmente possa fazer uma denúncia lá. Porque a nossa mais importante missão é não fazer só a luta, é fazer a luta com as organizações, os movimentos sociais, é fazer a luta conjunta. Porque é uma luta sistêmica. Se eu não penso de forma sistêmica, eu não tenho condição de seguir adiante. O aumento da participação da sociedade no judiciário foi uma das teses defendidas pelo juiz José Eduardo Chaves Júnior, do Núcleo Mineiro da Associação de Juízes pela Democracia. Mas ele criticou o gerencialismo da justiça, onde as estatísticas são mais valorizadas do que a qualidade do trabalho dos juízes. É claro que o judiciário tem que ser eficiente, ninguém diz o contrário, mas a partir do momento que se coloca só essa questão de estatísticas, os juízes começam a se preocupar com números e não com direitos, né? Com produtividade e não com a qualidade dos julgamentos. A utilização da justiça como instrumento de intimidação também foi citada na audiência. Você faz BO contra os servidores públicos, você entra na corregedoria contra servidores públicos, você entra com ações no judiciário para falar, não importa o que se alega. O que alega é completamente irrelevante. É uma utilização contra a axiologia da norma, né? A norma está ali para fazer justiça e não para oprimir, é o contrário. O chamado lawfare, que é a manipulação das leis como instrumento de combate a um oponente político, foi outro tema lembrado no encontro. Essas pessoas que são vítimas do lawfare, elas se encontram sozinhas, têm que lutar por si só, têm que fazer sua defesa com os recursos e muitas vezes até sem um emprego, né? Como é que você vai enfrentar uma guerra, porque é verdadeiramente uma guerra, sem emprego, sem recursos para sua defesa, né? O representante do movimento dos atingidos por barragens falou sobre a criminalização das lideranças de movimentos sociais que lutam pela democracia. Nós tivemos uma onda no movimento dos atingidos por barragens de muitos processos criminalizando a luta das lideranças. Tivemos que fazer todo um trabalho, né, de denúncia, de vínculo, de pesquisa, inclusive no âmbito do Conselho Nacional, na época do Direito da Pessoa Humana, hoje Conselho Nacional de Direitos Humanos, onde o próprio Conselho, então, relatou casos, né, assim, terríveis de criminalização. O advogado da Federação das Comunidades Quilombolas fez um protesto veemente contra as instituições do judiciário, que ele chamou de cúmplices de crimes cometidos contra a população mais vulnerável. A primeira tarefa é evidenciar como o sistema de justiça é cúmplice dos crimes cometidos neste Estado para a reprodução do capital, principalmente do capital
mineral aqui no estado de Minas Gerais. A precariedade das garantias trabalhistas foi outro assunto em pauta na audiência. O BRAT vem chamar a atenção e vem pedir a atenção do tratamento que tem sido conferido aos trabalhadores brasileiros, aos sindicatos, à estigmatização da atividade sindical, à criminalização da negociação coletiva, os interditos proibitórios e as proibições do exercício do direito de greve, que são liberdades políticas inafastáveis e que têm sido vilipendiadas cotidianamente pelo sistema de justiça. A dificuldade de acesso das pessoas mais simples aos órgãos de justiça também foi lembrada. Que é o impedimento de entrar na porta do fórum das pessoas, por exemplo, que estão de chinelo, de bermuda, às vezes estão com um capacete na mão, e elas já vão enfrentando essa dificuldade de entrar nos prédios da justiça. E ali, ela é o primeiro lugar que ela vai procurar. Para onde que eu vou buscar os meus direitos? O representante da Associação de Defensores Públicos do Estado salientou a importância da Defensoria Pública na defesa dos direitos dos mais vulneráveis. Só a defesa da democracia é que vai trazer justiça social para esse país. A justiça social, que é o principal valor que orienta tanto a criação quanto a atuação da Defensoria Pública no Brasil. A representante da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado refletiu sobre a formação dos estudantes que vão atuar na área dos direitos humanos. E pensando no sistema de justiça de forma ampla, também estou em salas de aula e a gente percebe como que, muitas vezes, aquele aluno vai chegar na advocacia ou vai chegar no judiciário sem conhecer direitos básicos, especialmente de grupos sistematicamente vulnerabilizados ou de grupos que vão ter que ter tratamentos diferenciados, que já estão previstos na legislação, mas porque não tem esse olhar também na própria formação, né? Então, a gente também trabalha isso na subsecretaria, na questão da formação em direitos humanos, dos direitos desses grupos e da rede de forma geral. O tratamento desigual para os jovens negros dado pela polícia e pelo sistema de justiça também foi citado na audiência. As pessoas afrodescendentes, especialmente jovens do sexo masculino de origem familiar pobre, figuram como vítimas preponderantes de atos de violência letal institucional, grande parte dos quais são cometidos em contexto de ação policial. Tal desigualdade é reproduzida ou mesmo ampliada pelo sistema de justiça criminal. Por um lado, é crônica a impunidade dos crimes cometidos contra essas populações mais vulneráveis e, por outro, é desproporcional o impacto repressivo do Estado contra essas mesmas populações. Os jovens afrodescendentes e pobres também formam o maior contingente da população prisional. O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil lembrou que as gerações mais jovens já nasceram no período democrático e não sabem o que é viver sob a ditadura. Raimundo César Brito também propôs um questionamento sobre a forma de escolha dos integrantes das instituições de justiça no país. O judiciário quer decidir sobre as nossas vidas e decide cada vez mais, repito, é o popstar do momento, e decide vitaliciamente, inamovivelmente, com redutibilidade de vencimentos, com televisões próprias, orçamentos próprios, projetos próprios. Nós temos que discutir quem são os recrutados, quem são aqueles que falam por nós, decidem por nós. E esse é talvez, o tema que nós vamos ter que enfrentar mais. Quem são os recrutados para o Poder Judiciário, quem são recrutados para o Ministério Público, quem são recrutados também para a própria advocacia na cúpula dos nossos órgãos. Para a líder quilombola, o Brasil ainda não reconhece os direitos democráticos deles. A democracia, para nós, não existe. Ela nunca nos chamou para poder discutir, e quando discutiram por nós, ela nunca nos chamou para dizer que nós fomos violados dos nossos direitos. Nós não temos esse direito garantido. Nós já sofremos todos os tipos de violência que pode se enquadrar dentro das violações de direitos humanos. E, até hoje, nós não vimos nenhum dos nossos agressores sendo punidos. Mas nós ainda somos, na estatística, o maior número de população que lota as penitenciárias.
Então, democracia para nós não existe. A presidenta da Comissão de Direitos Humanos, deputada Andréia de Jesus, questionou o que é democracia nos dias de hoje e apontou qual deve ser o papel do observatório que acaba de ser lançado em Minas. O observatório vai ser fundamental para identificar a cegueira da democracia e a cegueira dessa justiça que busca ainda direitos a partir de uma norma e um conjunto de normas que não é aplicada no cotidiano. Não é aplicada. Finalizando o encontro, a deputada Beatriz Cerqueira, que presidiu a audiência, salientou que, apesar das inúmeras lutas que serão travadas a partir de agora, o lançamento do Observatório em Minas é um momento de celebração. Vamos fechar esse dia celebrando o lançamento do Observatório Justiça e Democracia em Minas Gerais, porque a gente se fortalece, né? A gente se articula, se fortalece, e esse fortalecimento ele é muito importante. Os nossos inimigos, eles estão articulados. Então, nós também precisamos nos articular, precisamos definir aí as nossas alianças estratégicas, táticas, a gente também tem que se juntar. E acho que essa é a síntese desse observatório, a gente se juntando na defesa da justiça e democracia aqui em Minas Gerais.